Olá a todos, vamos continuar nossa disciplina de programação 2. Falaremos hoje sobre exceções. Quando nós falamos em exceções, nós falamos diretamente em erros. Então, existem alguns tipos de erros que são clássicos em programação. Falando em programação, né? Programar é a arte de corrigir erros. Então, não existe um programa que você não faça onde você não encontre algum erro, né? É muito difícil mesmo, principalmente em grandes projetos. Quando a gente fala em debug, a gente fala em depurar o código, né? Encontrar erros e eliminar esses erros na medida do possível. Então, pequenos e grandes projetos não estão livres de erros. É muito difícil você criar um programa que não contém algum erro. Em programação existe basicamente três tipos de erros. O primeiro deles é o erro de sintaxe, onde você fura alguma regra, você escreveu alguma coisa errada. O erro semântico, onde a sua lógica está furada, né? Tem algum erro lógico no seu código. Tem os erros em tempo de execução, geralmente são alguns tipos de erro semântico, mas que são imprevisíveis. Então, erro de sintaxe. Então, refere-se à estrutura de um programa com suas devidas regras, né? Por exemplo, em português nós temos que uma frase deve começar com letra inicial maiúscula e tem que terminar com ponto. Também nós podemos ter uma regra, por exemplo, que em português toda frase tem que ter sujeito, verbo e predicado. Então, isso são regras que devem ser obedecidas. Em Python existe uma regra que para criar variáveis eu não posso iniciar o nome de uma variável com um caractere numérico. Então, isso aqui é um erro. Então, quando você fizer esse tipo de erro, então veja que eu criei aqui esta variável, né? Um nome e atribuir o string UF, vai aparecer esse erro. Erro de sintaxe, sintaxe inválida, né? Por quê? Porque foram uma regra do Python. Então, esses erros são os mais fáceis de ser encontrados, né? O próprio compilador já vai dizer para você mais ou menos onde é que está o erro e qual é o erro. Então, o programa será abortado, é fácil de encontrar. Já os erros de semântica são os erros um pouquinho mais complicados, né? Significa que a sua lógica não é tão precisa. Todo e qualquer programa, pessoal, tem que fazer sentido. Imagina o seguinte, eu tenho a seguinte situação em português. Um lenço caiu e pelo barulho é verde. Inicia com letra maiúscula, termina com ponto, sujeito, verbo, predicado, concordância verbal, concordância nominal, concordância temporal, verbo temporal, tá tudo certinho. Qual o problema? Que não faz sentido você achar que uma coisa é verde só pelo barulho. Vamos ver aqui em Python. Eu tenho aqui a variável salário mínimo que recebe o salário bruto mais os descontos. Então veja, a variável foi criada com o nome certinho, a atribuição foi feita correta. Eu tenho aqui a operação de adição entre duas variáveis, então sintaticamente está tudo corretinho. O problema está na lógica. Por quê? Porque o salário líquido é o salário bruto menos os descontos. Então veja que está tudo certo sintaticamente. Então o programa não vai parar, que ele vai fazer o que você mandou. Esses tipos de erros são difíceis de encontrar. E os erros de runtime são erros em tempo de execução. Então às vezes sua lógica, a semântica está correta, a sintaxe está correta, mas você foi um azarado, né? Pode ser que isso aconteça. Por exemplo, você mandou abrir um arquivo que já foi apagado, ou você mandou apagar um arquivo que está aberto, ou você fez uma operação matemática lá, você pegou um dado de um determinado arquivo, esse dado, o arquivo tinha um dado inválido e você mandou fazer uma operação de divisão, por exemplo. Pode haver divisão por zero, raiz quadrada, pá de número negativo. Você tentou acessar um link e aquela página já foi removida. Então, algumas coisas não dependem do seu programa, depende de coisas externas. Então, na ocorrência, o programa vai abortar, são imprevisíveis, né? Porque não depende do seu programa, depende do sistema operacional, depende de outro computador, depende de um monte de outras coisas, né? Então, nós vimos que quando acontece algum tipo de erro, geralmente, os erros mais graves, né, o programa vai parar. Quando acontecer um erro, você tem que tentar fazer com que o sistema tenha uma alternativa. Essas alternativas são as exceções. Então veja, aqui eu tenho o primeiro comando, 5 dividido por zero, aqui vai dar erro, porque não existe divisão por zero. E temos aqui também o segundo comando, 5 dividido por 1. Esse aqui está certinho. Qual é o problema? Como o programa é abortado, ele vai executar os comandos em sequência. Então o primeiro comando aqui já deu erro, e significa que o segundo nem será executado. Não será executado nem o primeiro nem o segundo. Então quando chegou aqui na linha 2, apareceu erro, né? Erro de divisão por zero. 5 dividido por zero, veja que nem executou o primeiro, nem executou o segundo, porque parou bem aqui. Então seria interessante que se faça um teste para saber se um determinado comando consegue ser executado. Se ele não conseguir ser executado, você
tenta dar uma solução ou evita que o erro aconteça, seja executado. Para evitar erros potenciais, devemos tentar executar o comando. Então, em vez de só executar, primeiramente a gente tenta. Se der certo, beleza. Se não der, a gente vai para os tratamentos. Então, se tudo der certo, beleza, nada mais precisa ser feito, vida que segue. Porém, se der algum erro, a gente vai tratar o erro. A forma como nós utilizamos esse tratamento em Python é através do try except. Ou seja, o try é uma tentativa, tenta executar o comando. Se der certo, beleza. Se não der, realizamos uma exceção. Aqui no caso é o mesmo comando, né? É o mesmo print, 5 dividido por 0, depois nós temos 5 dividido por 1. Então, vou o primeiro passo, tentar executar este comando aqui. Veja que nesta divisão aqui, no slide anterior, nós vimos que ele chama uma exceção aqui, ó. Zero division erro. Isso daqui é uma exceção. Significa o quê? Que esta exceção tentou avisar o compilador, olha, se tiver alguém para tratar, trata agora e é um erro de divisão por zero. Como aqui ninguém fez um try e nem fez um except, então o programa aborta. Já aqui no caso, esse comando está delimitado pelo um try except. Então significa o quê? Olha, tenta executar isso daqui. Se der certo, beleza. Se não conseguir, tenta resolver pelo except, pela exceção. Aqui vai levantar aquela exceção zero division erro. Então, como ele levantou uma exceção zero division erro, essa exceção vem que sim capturou essa exceção. Então, exception é uma classe de exceções de forma geral, certo? Então, todas as outras exceções herdam de exception. Exception consegue capturar essa exceçãozinha aqui. E aqui eu posso tentar utilizar qualquer outra solução. No caso aqui, eu não vou executar a divisão, pelo menos eu informo aqui que houve um erro. Não foi possível realizar a divisão. E aí eu passo para a próxima. Print 5 dividido por 1. Aqui não levantou a exceção, beleza, então isso aqui não será executado. Passo para o próximo comando, como tem nenhum, o programa acaba. Try. Cria um bloco de comandos que seja gerenciado. Identifica dentro desse bloco a existência de algum erro. Se esse erro levantar exceção, essa exceção será capturada pelo except. O except eu posso botar aqui, pode ser uma exception ou qualquer outra exception que herda desta classe aqui, exception. Toda exceção é uma classe e o except cria um bloco de comandos a ser executado no caso do erro. Então, se no try aparecer um erro, aqui eu vou criar um bloco que resolve ou que pelo menos ameniza o erro. Então, nós temos aqui de vermelho o bloco try, ou seja, o bloco gerenciado. Nós temos aqui de azul as exceções identificáveis, no caso aqui é uma exception, aqui também é outra exception, e aqui tem a correção ou o tratamento a ser feito, né? Não foi possível realizar a divisão. No primeiro caso aqui, o erro no primeiro try foi detectado, esse except foi executado. Nesse segundo, nós criamos um bloco também para gerenciar exceções. Não houve nenhuma exceção foi identificada, então isso aqui não foi executado. Quem foi executado foi o bloco principal do try. É lógico que você não precisa fazer um try para cada comando, né? Que senão você ia triplicar a quantidade de linhas, né? Você faz por um bloco de comandos, geralmente blocos que têm alguma afinidade. Por exemplo, se você tem várias e várias e várias operações aritméticas, você bota um try exception que circunda, que gerencia todas essas operações aritméticas. Se logo em seguida você quer gravar no arquivo, você cria um try exception só para controlar a manipulação do arquivo. Se mais lá na frente você quer fazer um acesso a um banco de dados, você faz um try exception para gerenciar toda a comunicação com o banco de dados. Ou seja, não faça comandos atômicos pequenininhos, façam blocos de comandos que tenham alguma relação, alguma afinidade. Então, o bloco do try except executa comandos sequencialmente até que o bloco termine. Não houve erro, não será executado o except. Porém, se ele encontrar um erro, aborta o bloco do try e desvia para o except. Vamos entender. Eu tenho aqui esse try, que possui 3 comandos e um único
except. Então, esse meu try vai gerenciar três comandos muito parecidos, que são de operações aritméticas. Então, executou primeiro, beleza. 5 dividido por 5, sem erro, será executado. 5 dividido por 5, 1. Então, isso foi executado, está aqui o print. O próximo, 5 dividido por 0, opa, zero erro division, né? Foi levantada essa exceção, zero erro division. O except vai capturar essa exceção e aí executa a exceção. Não foi possível realizar a divisão. Como aqui levantou a exceção, eu saio daqui e venho para cá. Não volto mais para o próximo comando. Bem, uma coisa interessante que você pode também, olha, eu só quero tratar erros específicos. Então, existe uma grande quantidade de exceções já pré-definidas no Python. Por exemplo, tem um overflow erro, quando você gera um número com uma precisão muito grande, acima da capacidade de representação. Zero erro division, ou seja, se houve apenas um erro de divisão, que foi o caso bem aqui. E float point erro, você não conseguiu criar um número utilizando ponto flutuante. Então são erros específicos. Só esse tipo de erro, esse tipo de erro e esse tipo de erro. Se der, por exemplo, aqui um erro aqui nesse bloco aqui que você criou, tentou acessar um banco de dados. Isso aqui é trata banco de dados? Não. Isso aqui trata banco de dados? Não. Isso daqui trata banco de dados? Não. Então o except não será executado. Como você não tratou o erro aqui dentro, o programa vai abortar. Então aqui no caso você está dizendo especificamente, olha, só trate esse tipo de erro, esse tipo de erro e esse tipo de erro. Se você quer pegar qualquer erro, não importa de onde é que ele veio, então você utiliza apenas o except. É possível tratar várias exceções separadamente, um except para cada tratamento de erro. O bloco try será finalizado no primeiro erro encontrado. Nesse bloco eu tenho x recebe 18, y recebe ABC, e aqui eu tenho x dividido por y. Então aqui vai dar erro porque não faz sentido eu botar 18 dividido por ABC, né? Coisa de doido, né? Então vai dar um erro aqui e ele vai desviar para o except. Ele vai ver aqui, ó, variável não identificada, é isso? Não, não é isso. Então ele vai para o próximo. Type erro, tipo inválido da operação? Sim, eu estou tentando fazer uma operação de divisão com texto. Então esse erro aqui vai tratar essa exceção. Em vez de eu fazer um único bloco aqui cheio de exceções, eu botei erros separados. Aqui, se você tem erros que são muito parecidos, então você bota um tratamento único para todos esse tipo de erro. Aqui no caso, você está dizendo, olha, esse erro é totalmente diferente desse, então vou deixar separado. Então, isso daqui eu trato dessa forma, isso daqui eu trato dessa forma. Se nós trocarmos o 5 pelo 6, ou seja, essa linha vai para cima, essa linha vem para baixo, isso aqui também é um erro. Por quê? Porque eu não criei a variável z aqui, certo? Mandei imprimir z, z não existe, né? Erro, mas não será executado. Nem me erro, variável não definida. É essa a exceção aqui que será impressa se nós trocarmos a posição. A classe exception é a superclasse que deriva todas as exceções. Então, se você está com dúvida, não sabe qual é a exceção que você pode levantar, utilize exception que vai dar certo. Para ver todas as subclasses, todos os filhos de exception, você vê aí a documentação do Python está aqui. A classe base exception é a classe base para todas as exceções, incluindo exception e todas as exceções finalizáveis, ou seja, elas terminam o programa. Não recomendo que utilize esse tipo de exceção. É recomendável utilizar a subclasse exception. Facilita a identificação do tipo do erro. Só use exception em último caso ou para criar suas exceções quando você for utilizar herança. O interpretador Python indica qual classe de exceção o erro foi gerada. Então, por exemplo, está aqui, ó, zero division erro. Você troca lá de exception e bota esse daqui, se você quiser ser um pouco mais específico. Name erro é outra exceção. Então, troque lá exception. Por isso que aqui está dizendo, né? Só use exception em último caso. Então, em vez de usar, bote exception só para fazer o tratamento. Ou então, espera dar o erro, pega o nome da exceção aqui e põe lá dentro do except. Type erro também é outro tipo de erro. Até o momento, nós só utilizamos o try except para gerenciar as nossas exceções e os nossos erros. Porém, existe um próximo bloco nas exceções que é o finally, né? Ele garante um bloco de comandos que sempre será executado, havendo erros ou não. Ou seja, se você quer que uma coisa específica seja executada havendo erro ou não, então utilize o finally dois pontos. Ou seja, tente isso daqui. Se por acaso der algum erro, trate através disso daqui. Se
houver erro ou não, execute isso daqui. Então veja que eu estou criando a variável A, que recebe um valor vindo do teclado, a variável B, que também vem do teclado. Vou tentar dividir A por B. Logo em seguida eu vou botar o valor de A dividido pelo valor de B e vou botar C, que é o resultado da divisão. Se houver algum erro, eu vou pegar essa exceção e tratá-la da seguinte forma: eu vou apelidá-la como erro e vou imprimir esse erro. Após isso, dando erro ou não, eu vou imprimir todos vamos dividir. Vamos lá, informe o número inteiro, botei 10, foi para dentro de A. Próximo, informe o valor inteiro, botei 2, vai para dentro de B. 10 dividido por 2 vai ser quem? 10 por 2 dá 5, 5 foi armazenado em C, e imprimindo aqui o valor de C, está aqui o valor de C. Dando erro ou não, deu erro aqui? Não. Então isso aqui não foi executado. Passo para o próximo, que é o que? É o finally. Todos vamos dividir. Todos vamos dividir. Esse aqui foi uma execução sem erro. Vamos agora para uma execução com erro. Botei 10, 10 foi para o A. Botei 0, 0 foi para o B. E aqui eu tentei fazer a divisão impossível. 10 dividido por 0, bem aqui, levantará uma exceção. Este comando aqui não será executado. Esse comando aqui não foi executado. Vai aparecer lá division by zero, né? Por quê? Porque eu mandei imprimir aqui o erro, a exceção. Peguei a exceção, mandei imprimir a exceção. Tá aqui a impressão dela. E aí, havendo erro ou não, eu venho para o finally. Print, todos vamos dividir, todos vamos dividir. Cuidado, o bloco finally sempre será executado. Então, havendo erro na divisão, houve erro na divisão, veja que primeiro eu divido só depois que eu faço a atribuição. Nós sabemos que a atribuição é que cria uma variável. Como houve um erro aqui, antes da atribuição, então a variável C não foi criada. Então, como a variável C não foi criada, aqui vai dar um erro. Por quê? Porque eu tentei imprimir o tipo de C. Só que o Python vai dizer, olha, eu não sei o que é C. Eu sei o que é A, sei o que é B, mas não sei o que é C. Então, bem aqui pode dar um erro. Existe um quarto bloco que completa o try except, que é o bloco else. Ele executa um bloco se nenhum erro foi encontrado. Ou seja, se der apenas quando tudo dá certo, é que o else será executado. É diferente do finally. Então, por exemplo, aqui, sem nenhum erro, 10, 2, 10, 2, 10 dividido por 2 dá 5, a variável C foi criada, 10, 2 igual a 5, 10, 2 igual a 5, beleza. Houve algum erro aqui? Não. Então, isso aqui não vai ser executado, porém, já que não deu erro, isso daqui será executado. Então, o tipo de A é inteiro, o tipo de B é inteiro, o tipo de C é float, né? Que aqui é a divisão real. Vamos agora 10 e coloquei um oi. 10 no A e oi no B. 10 dividido por oi. Essa divisão não será executada, será chamado except, o C não foi criado, será impresso aqui o erro, invalid literal for int base 10, né? Ou seja, tentei fazer uma cor de doido, nada disso daqui foi executado. Você, como programador, pode criar suas exceções, levantar exceções, fazer com que o except capture alguma coisa errada. Com isso, você utilizará o rise. Então, o rise chama uma exceção que deverá ser tratada por algum try except em algum ponto do programa. Caso contrário, vai dar erro, né? Veja aqui, eu tenho a variável x, ela é uma string, informe um número não negativo. Nem precisava desse str aqui, né? Porque o input já gera str. Então foi vacilo meu, me perdoe. Se x for um numérico, então eu vou pegar esse x, transformá-lo no inteiro. Se este valorzinho aqui inteiro é par, então print é par. Se ele não for par, será impresso ímpar. Se veja que aqui eu tenho um se e eu tenho aqui o se não. Se ele não for numérico, então eu venho para cá e levanto uma exceção. Qual é essa exceção? Rise exception. Estou criando uma exceção cuja descrição dela é erro, o valor x é inválido. Quem é x? É o valorzinho aqui que
não é numérico. Então ele vem para cá. Então informe um número não negativo, passei menos 545 e ele aqui ele viu que não é numérico, então ele levantou aqui uma. Então veja que menos 545 é um valor inválido. Parou o programa. Oxente, professor, não entendi. E por que a ideia de trabalhar com exceções é justamente o programa não abortar? Pois é, porque foi feito um RISE. Veja que está aqui, ó. A exceção você criou aqui, ó. Exception, erro, valor, blá blá blá. Tá aqui, ó. Exception, erro, valor, blá blá blá. Do jeito que você aqui você criou. Então, em algum momento tinha que ter um try except para receber esse rise aqui. Então, o principal motivo para usarmos exceções é poder tratar o erro no momento e no local adequado. Nem sempre queremos usar o comando print para informar de algum erro. Imagine o seguinte, que você gerou um erro, mas você está trabalhando com um celular, você está trabalhando com uma aplicação web. Você não vai ficar botando print, 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 print. Às vezes você tem que transmitir isso para um arquivo, mandar via socket para algum lugar, ou botar numa telazinha bonitinha, numa tela gráfica, botar numa tela de um jogo, ou seja, ou mandar para a impressora. Então nem sempre o terminal via print é o comando mais indicado, certo? Você pode pegar seu erro e direcionar para onde for melhor, mais interessante. Ou seja, podemos desviar a informação do erro para outra classe, para uma tela gráfica, para uma conexão de rede, para uma página web. Você aqui decide. Podemos adiar o tratamento da exceção, ou seja, tratar um erro em algum outro local do programa, não necessariamente na função onde ocorreu o erro. Diz, olha, deu um erro lá numa classe. Não, passa para outra classe mais para frente. E a classe mais para frente pode dizer, olha, não quer tratar agora, passa mais para frente. Ou seja, você vai fazendo um rise, do rise, do rise, do rise, do rise. Ou seja, vai passando a exceção para uma classe mais acima, para uma classe mais acima, até que alguém em algum momento vá tratar esse erro. Vamos entender aqui este exemplo. Eu tenho uma função aqui, getPyImpa, ela recebe um valor vindo do teclado, né? Informe o número não negativo, está aqui, ficou dentro de x. X for numérico, então eu retorno o inteiro. Se não, se esse texto que foi armazenado em x não é numérico, então eu vou levantar uma exceção aqui, rise exception, erro, valor x é inválido. Isso aqui dentro dessa função. Onde é que eu estou chamando essa função? Aqui. Nós sabemos que a função getPyImpa, ela gera uma exceção. Ela pode gerar uma exceção. Se der certo, ela não gera. Mas se der errado, ela vai levantar essa exceção aqui. Então, como essa exceção foi levantada, eu não quero tratar aqui dentro. Eu vou jogar para cima. Por isso que eu fiz o rise. Joga para cima. Rise, levantar, né? Levanta a exceção. E aqui eu capturei essa exceção. Veja que ela getPar está dentro de um bloco try except. Então ela foi capturada aqui. Se houver um erro, será capturada aqui dentro. Então o valor recebe getPyImpa. Então se for numérico, beleza, vai para dentro do valor como um inteiro. Se não for, será levantado o exception com essa característica aqui. E esse exception será recebido bem aqui, considerado como um erro, e aqui nós imprimiríamos esse erro. Então veja que o try except foi apenas neste bloco aqui, não foi neste bloco aqui. Então, onde é que você vai tratar o erro? O programa é seu, você trata do jeito que você quiser. Veja que aqui eu tratei o erro, porque gerei o erro, levantei a exception e já passei a descrição do erro aqui. Certo? Então, como eu passei a descrição do erro aqui, o próximo bloco não precisa se preocupar em passar mais nenhuma informação, ele apenas imprimiu o erro, certo? Utilizando aqui o else. Então, esse exception recebeu esse apelido e eu mandei imprimir esta criatura. Já aqui eu apenas fiz um rise exception, né? Não passei nenhuma descrição, mas a descrição foi dada no bloco aqui embaixo. Então, podemos adiar o tratamento quantas vezes forem necessárias. Se você tem uma função que está dentro de uma classe, e essa classe é tratada por outra classe, e essa classe maior é usada em outra classe maior ainda, né? Então você pode já gerar um erro lá na classe mais interna e ir subindo, subindo, subindo até onde seja interessante você tratar. Vamos entender aqui esse código. Novamente eu tenho aqui a função getPyImpa.
vai gerar o inteiro numérico, né? Se for um numérico válido, se não, ele levanta a exceção, passando a descrição o valor inválido. A função multiplicar, o que é que ela faz? Ela utiliza o getPar, getImpar. A recebe getPar ímpar, ou seja, recebe um inteiro ou levanta a exceção. Aqui recebe o inteiro ou levanta a exceção. E aqui ela vai retornar A vezes B. Se por acaso aqui ou aqui levantar uma exceção, rise erro. Veja que aqui eu não mandei imprimir, não mandei no arquivo, não fiz nada. Eu apenas o que? Levanta novamente. Ou seja, levantei aqui, não quis tratar aqui, levantei novamente. Joguei para um nível mais acima. Que nível mais acima foi? Bem aqui no try, lá no bloco main. Né? Então, aqui tem o try except e aqui eu tratei o apenas imprimir. Então, no exemplo anterior, utilizamos a classe exception para gerar a exceção. Exception é extremamente genérica. Veja que aqui pode dar alguns problemas de hierarquia. Dê uma lida nesse link aqui, tá certo? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Precisamos ser mais específicos, né? Então, nós podemos utilizar uma daquelas exceções que nós vimos lá naquele link, né? Você pode criar qualquer classe que seja uma exceção para criar sua classe. Por exemplo, você pode pegar aquela classe zero erro division e criar uma nova sua, estendendo a classe zero erro division. Para isso, nós utilizaremos herança. E aí você manipula, cria suas classes, subclasses de acordo com a sua necessidade. Você pode inserir novos atributos, novos métodos, botar novos comandos, o que for necessário para você se livrar do erro. Usamos a herança para criar exceções personalizadas, né? Recomenda-se não utilizar a exceção base exception, né? Nós já vimos, falamos isso lá no começo. Utilize a exception e as filhas de exception, né? As subclasses dela, para criar as suas exceções. Vamos lá. Eu tenho aqui esta exceção, veja que o nome dela é divisão por zero, que ela herda de exception, ou seja, é uma exceção derivada de exception. Ela possui construtor e possui o protocolo str. Tem um protocolo init, nós já vimos isso nas aulas anteriores, né? E onde ele vai receber um texto, esse texto será passado para dentro do atributo self.texto e quando eu quiser transformar essa classe em string, nós retornaremos o self.texto. Veja que a classe começou aqui e terminou aqui. Então agora vamos para funções. Temos a função dividir 1, onde passaremos o A e B. Se B é diferente de zero, retorna a divisão por A por B. Se não, se B for identicamente igual a zero, nós faremos um rise, levantaremos uma exceção chamada divisão por erro. Opa, está aqui divisão por erro. Ela precisa de um texto. Que texto? Ela precisa de quem? De um texto. Que texto é esse? Erro em dividir 1. Temos a função dividir 2, que é a mesma coisa da divisão 1, a única coisa que vai mudar aqui é o texto, né, de descrição. Erro em dividir 2. Aqui nós temos print dividir 1, 10, 5. Então aqui não dará erro, né? Aqui retorna 10 dividido por 5, belezinha, sem problema nenhum. Aqui eu tenho um errinho aqui, certo, pessoal? Por favor, ignore essa atribuição aqui, foi um vacilo meu, certo? Não existe esse A2 recebe dividir 2, onde passarei 10, 0. Como aqui vai fazer o teste B é diferente de zero, não. Vai levantar essa exceção, divisão por zero, e onde a descrição será erro em dividir 2. Então, aqui será impresso erro dividir 2. Então, veja que neste caso a mensagem de erro foi personalizada para ser usada em funções e situações diferentes. Esse aqui é apenas para dentro da função dividir 1 e esse texto aqui é apenas para a função dividir 2. Veja que são situações diferentes, porém a mesma classe, certo? Por quê? Porque está utilizando divisão por zero. Divisão por zero, mesma classe, divisão por zero, mesma classe. Uma forma simplificada das exceções, né? Nós temos aqui a base exception, não é recomendado utilizá-la. Ela deriva da exception, keyboard, interrupt. Nós trabalharemos mais com ela ou então todas as subexceções que derivam dela. Naquela figura nós vimos que o float point erro, cadê a danada aqui, ó? Float point erro é uma subclasse de arithmetic erro. Aqui, ó.
E Arithmetic Error é subclasse de Exception. Exception é subclasse de Base Exception. Então, qual o problema de se utilizar exceções muito lá em cima, né? Todo float point erro é um arithmetic erro. Todo zero division erro também é um arithmetic erro. Então, se você bota uma classe aqui em cima, arithmetic erro, levanta bem aqui em cima, você não vai saber se o erro foi por um erro de ponto flutuante, se for um erro de overflow ou se for um erro de divisão. Fica muito genérico, você não consegue especificar, ter noção correta de qual tipo de erro aconteceu. Então, quanto mais alto você utilizar aqui em cima, mais perdido você vai ficar. Então, é mais fácil você ou criar as suas ou utilizar uma dessas aqui mais embaixo. Então, o interpretador executará o primeiro except que combinar com o tipo do erro gerado. Vamos ver esse código aqui. Nós temos um 100 elevado a 200 overflow, erro valor muito acima do que pode ser, acima da capacidade de representação. E aqui nós temos um erro de divisão por zero. Então, nós temos aqui a linha 3 e a linha 4. Ao trocar a ordem das linhas, teremos o mesmo tratamento. Por quê? Quem é esse daqui? Overflow. Cadê overflow? Está aqui. E o próximo é quem? Divisão por zero. Veja que todas herdam de arithmetic erro. Então, veja que na hora que você botar aqui, puf, casou, isso aqui casou, pronto. Sempre será executado aqui. Erro na operação. Ele nunca vai especificar dizendo aqui, ó, o erro, se der isso daqui, erro aritmético. Se der isso daqui, erro aritmético. Nunca ele vai dizer que foi erro por divisão por zero, e nunca vai dizer que foi erro de overflow, né? Acima da capacidade. Já que você está utilizando duas coisas que são filhos da mesma criatura, tira a criatura e especifica. Outra solução é trocar a ordem dos exceptions, mais específicos primeiros e os mais genéricos, os mais gerais, por último. Então veja que o exception foi lá para o final. Então agora sim vai dar um... Isso daqui é o que? Um erro de overflow, beleza. Vai dar erro, vai. Então isso aqui vai capturar. Se por acaso isso aqui algum dia for executado, zero erro division, beleza. Então ele consegue... Zero erro division é isso daqui? Não, passa para o próximo. Isso daqui beleza. Então isso daqui será executado. Logaritmo, base negativa, né? Não existe. Então, isso aqui trata? Não. Isso aqui trata? Não. Esse daqui trata, porque ele é o mais genérico possível. Então, querendo ou não, vai cair aqui erro na operação. Recomendações: seja o mais específico possível. Evite as classes no topo da hierarquia.